Sr. Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho muito prazer em responder às questões, partilhando algumas delas com áreas de tutela delegada no Secretário de Estado, mas relativamente às questões políticas de fundo que me foram colocadas ainda no âmbito da entrevista que dei, na sequência da questão do Sr. Deputado Luís Rodrigues, agradecendo naturalmente as palavras simpáticas que não enjeitam, apesar de tudo, a contundência da questão que coloca relativamente ao sentido e à oportunidade da minha entrevista. Sr. Deputado, eu tenho consciência de que nós estamos num período muito difícil para o país. Eu sou membro de um governo deste país, penso pela minha cabeça e procuro assumir com responsabilidade as missões que me são atribuídas. Nunca exorbitei relativamente às áreas de competência que me são delegadas, mas não deixo, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ter a preocupação pelo acompanhamento da realidade europeia, da realidade internacional e do seu impacto na realidade nacional. E por isso eu penso que tenho autoridade para refletir sobre o impacto que a dinâmica da crise internacional e da dinâmica da crise europeia tem na economia e na sociedade portuguesa. Sinto que tenho essa responsabilidade e tenho o direito de refletir sobre as opções políticas que condicionam a ação do Governo, das instituições e, em geral, do país. Sinto que cabe também na área das minhas funções. E quando partilhei, por exemplo, na entrevista com o jornalista do Expresso, a referência que me é feita por muitos colegas, naturalmente em privado, sobre a natureza difícil de um governo minoritário no atual ambiente de governação na Europa e no mundo, é uma realidade que eu não posso desmentir. De facto, não encontro nenhum governo na Europa que tenha um governo minoritário, ou pelo menos um governo minoritário sem um acordo de incidência parlamentar. Precisamente porque nós estamos a viver um tempo absolutamente extraordinário. Nós não estamos num tempo, como já tivemos outros tempos neste Parlamento, designadamente, em que a luta política se podia focalizar muito no poder e nos objetivos de conquista do poder, que é legitimamente o objetivo de qualquer força partidária aqui representada. Nós temos que pensar, naturalmente, na persecução dos objetivos que qualquer formação partidária deve assumir, mas não podemos nunca deixar de ter em consideração, sobretudo os partidos que têm a responsabilidade do governo e que o exerceram já no passado, o que são as circunstâncias próprias que caracterizam a vida pública e a vida política em cada momento histórico. E este não é um momento qualquer, Sr. Deputado. Eu tenho esta consciência e sinto que a tenho que partilhar também na minha ansiedade e na minha inquietação. Este é um momento de enorme exigência para um país como Portugal e para uma economia como a economia portuguesa. Nós temos uma crise nacional que está integrada numa dinâmica de crise do projeto europeu, com desenvolvimentos porventura inesperados. Porventura, somos incapazes ainda hoje de antecipar os desenvolvimentos e as dinâmicas que a crise europeia hoje integra e, por sua vez, e precisamente por isso a complexidade desta crise, nós estamos no meio de uma crise de reajustamento macroeconómico global, por força de uma expansão extraordinária que os mercados conheceram nos últimos 20 anos, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim e sobretudo depois da dinâmica de integração da categoria ou das categorias de mercado nas economias de direção central e que estavam fora da economia global. Esse impacto foi brutal e, de alguma maneira, a crise financeira que vivemos foi o resultado dessa dinâmica de expansão vertiginosa dos mercados. E por isso eu tenho dito que a ideia de que os mercados são os responsáveis pela crise é uma falsa ideia, porque esta crise representa o sucesso
das categorias de mercado aplicadas ao desenvolvimento económico, à afetação dos recursos ao serviço do bem-estar das sociedades e das populações. E por isso nós tivemos, nos últimos 20 anos, nós tivemos centenas de milhões de pessoas, que foram retiradas da pobreza extrema. E é óbvio que isso foi feito à custa de uma dinâmica de expansão do capitalismo mundial e da integração das categorias de mercado em muitas economias que não integravam as categorias do mercado na organização do seu funcionamento económico. E isso está a ser feito naturalmente colocando uma enorme tensão no que eram as regiões de economia de mercado tradicionais, em particular no Ocidente, em particular nos Estados Unidos e na Europa. E esse reequilíbrio na redistribuição de riqueza e na utilização dos recursos naturais à escala global é uma exigência da globalização. E a complexidade desta crise está em que nós só temos o Estado. Nós não temos os mercados para nos resolver este problema, porque o único instrumento de referência para a ação das políticas que nos podem resolver a crise é o Estado, é o conjunto dos Estados, porque não há outra realidade democrática que identifique a relação entre a responsabilidade do cidadão, a organização económica e a organização política. E por isso é que o Estado está neste paradoxo de cada vez lhe é exigido mais, porque as populações em crise olham para o Estado e procuram que o Estado responda aos seus problemas, mas o Estado está diminuído na sua capacidade de ação, porque a expansão dos mercados impuseram um conjunto de dinâmicas que os Estados, à escala nacional, não sustêm. E à escala regional, têm dificuldade em gerir. E à escala global, está em muita dificuldade em organizar em termos de governação mundial, como ainda se viu neste fim de semana na reunião do G20 em Seul. Esta complexidade exige uma relação mais sábia entre a função reguladora dos Estados, a função reguladora incontornável das organizações económicas regionais e dos instrumentos de governação económica global que estão em gestação. E a complexidade desta crise impõe-nos uma conjuntura absolutamente extraordinária, que naturalmente os Estados que estão com desequilíbrios consideráveis do ponto de vista das suas condições macroeconómicas sentem de uma forma avassaladora. É o caso dos países da periferia europeia, que entraram em condições algo desvantajosas, mas oportunisticamente vantajosas, numa moeda forte, numa união de moeda forte, há 10 anos atrás, que tiveram dificuldade no ajustamento macroeconómico necessário para passar rapidamente de uma zona de moeda fraca para uma zona de moeda forte e que, ao mesmo tempo, também não viram da parte das instituições europeias a vigilância e a capacidade institucional e política para gerir o processo de divergência da competitividade das economias mais frágeis, precisamente porque também ninguém antecipava o impacto que uma crise financeira global teria na economia europeia e no sistema financeiro europeu. A partir do momento em que ocorre uma crise financeira que precipita uma visão muito transparente dos grandes desequilíbrios, dos desequilíbrios macroeconómicos na economia mundial, entre quem consome, quem produz e quem poupa. E, em particular, dentro da economia europeia, uma das poucas regiões equilibradas do ponto de vista macroeconómico no contexto da economia global, mas com grandes desequilíbrios macroeconómicos internos, é óbvio que o impacto desta dinâmica de interação entre a crise financeira de reajustamento macroeconómico global, o reajustamento macroeconómico que era para ser feito em 10, 20, 30 anos e que tem que ser feito em 3 anos, e as crises de desequilíbrio que alguns Estados, infelizmente o nosso, têm, não pode ser encarado com uma particular atenção, concentração, exigência por parte dos responsáveis políticos, sejam os membros de um governo, sejam os membros da oposição e, em particular, dos membros de um partido ou dos partidos da oposição que têm responsabilidades de governo. É uma crise muito complexa, muito difícil,
Os economistas mais experimentados a nível mundial estão profundamente divididos. Vê os artigos de opinião que escrevem os diferentes economistas da mesma escola, da mesma corrente, sobre as soluções para sair da situação em que estamos e vê a divergência que encontramos e não podemos deixar por isso de nos inquietar sobre a forma como nos vamos ajustar a esta realidade. Precisamos, por isso, de encarar esta situação com muito realismo. Eu penso normalmente em tudo o que digo. E não há uma palavra que não tenha sido pesada, embora possa não ter sido bem medida aqui e ali na fluência de uma entrevista de improviso. Mas o que eu quero é alertar para este facto. O país não resiste a uma instabilidade política permanente ao longo do próximo ano. É, no fundo, a síntese da mensagem que eu procuro dar nesta entrevista. O país precisa de fazer um ajustamento orçamental seríssimo. Nós estamos dependentes de financiamento externo no próximo ano, o Estado, as empresas e o sistema bancário, em muitas dezenas de milhões de euros, Ao longo de todo o ano vamos ter que estar na relação direta com os mercados. Não é de estar de mão estendida, Sra. Deputada, é estar, de facto, numa posição de fraqueza na relação que temos, resultante do problema de desequilíbrio estrutural que o país tem e que a nossa economia tem. Portanto, nós precisamos de financiamento externo. E, tendo necessidade do financiamento externo, nós precisamos de ter a noção de que não podemos estar em instabilidade governativa porque os mercados nos penalizam. Não é a minha entrevista que põe os mercados em sobressalto, Sr. Deputado. Sejamos realistas. O que põe em sobressalto os mercados é a expectativa de que um orçamento aprovado é um orçamento que pode não ser executado, porque podemos ter uma crise política a meio do percurso que põe o país em sobressalto. Os mercados não integram na antecipação que exigem para olharem com confiança e com certeza para a relação com os mercados nacionais, não integram a possibilidade de uma crise política ao longo do próximo ano. Se nós não formos capazes de desfazer este equívoco, esta instabilidade, que foi provocada muito por declarações que de imediato ocorreram. O Sr. Deputado refere a algumas declarações do Primeiro-Ministro, do Ministro das Obras Públicas. Eu direi que é muito mais grave anunciar precipitadamente que o orçamento vai ser aprovado, mas que logo que haja possibilidade de dissolver o Parlamento vai ter uma moção de censura e que vamos ter uma crise política antes do verão. Estas mensagens é que geram uma desconfiança, uma incerteza que é má conselheira de qualquer mercado financeiro, em particular num período de enorme perturbação, de enorme turbulência e de enorme inquietação como aqueles que hoje vivemos em relação à estabilidade da zona euro. E, portanto, o que eu digo é, o país precisa no próximo ano de um horizonte de estabilidade. Se fosse possível uma estabilidade para a legislatura que integrasse até a perspectiva de algumas reformas estruturais que têm que ser continuadas, melhor. Mas eu não sou irrealista ao ponto de dizer, e por isso aquele título não corresponde ao que eu disse, eu nunca disse é preciso uma coligação já, e por isso não está entre aspas o título. O que eu disse foi que se houvesse uma coligação, estaríamos com certeza melhor, porque geraríamos uma situação de estabilidade, de confiança, de certeza e de garantia de que os mercados hoje pedem como pão para a boca. E o que eu digo, e repito mais uma vez, é que se nós não formos capazes de gerar nesta Câmara o consenso necessário para gerar confiança, confiança que produza estabilidade, estabilidade que produza certeza dos mercados na capacidade para honrar os compromissos que nós aqui assumimos, todos coletivamente, nós vamos ter uma crise muito grave no próximo ano e nos anos seguintes, porque o processo de reajustamento na zona euro é um processo de reajustamento que é determinado hoje por uma relação de forças completamente diferente daquela que existia há 10 anos atrás, quando a União Económica e Monetária foi fundada. E algumas das questões que se colocam hoje, designadamente em relação ao tropismo unilateral alemão em matéria financeira, têm que ser reconhecido
independentemente de toda a reserva crítica que os senhores deputados são livres de enunciar, tem que ser